Estamos fazendo estudo lá na igreja. O tema é a igreja dos meus sonhos. Nós já estamos na 4ª lição. Graças a Deus, estamos desenvolvendo esse ponto. Então, temos várias temáticas, tá? Vários subpontos acerca da igreja. Então, é bastante interessante notar como Deus vem trabalhando ao longo dos tempos com a igreja e vem se manifestando de forma diferente, vem usando pessoas para abençoar a sua igreja. Então, hoje, em especial, eu vou trabalhar o tópico acerca de figuras da igreja. Então, tem outros subtemas, mas em especial eu achei esse muito relevante para trazer aos irmãos. Vejo que aqui é uma igreja jovem, relativamente jovem, né? E algumas vezes nós não entendemos bem o que Deus quer mostrar à sua igreja por meio de figuras. Por exemplo, a irmã, que estava dirigindo o canal, leu, algumas vezes citou o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um dos livros que mais tem figuras, mais exige da nossa cognição, mais exige que você interprete corretamente as palavras de João. Alguns até se esquivam de ler o livro de Apocalipse para que não venha a ter problema de interpretação. O próprio João Calvino, um dos maiores reformadores da igreja, ele evitava fazer comentários acerca do livro de Apocalipse justamente por conta dessas figuras que João falava. Mas hoje eu vou convidar os irmãos para ler Hebreus capítulo 8 e iniciar a nossa mensagem acerca da figura da igreja. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 13. Observe que a palavra do Senhor está falando acerca do sacerdócio. Ele remete à igreja, aos eleitores da carta aos Hebreus, a rever o conceito de sacerdócio, ou sacerdote, ou até mesmo um tabernáculo, um templo. Tá? Então, Hebreus, vamos colocar em pé. Hebreus capítulo 8, versículo de 1 a 13 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figuras e sombra das coisas celestes, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí em dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis,
Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinarás jamais a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor, desde o menor daqueles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquele que se torna antiquada e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém? Deus aplique assim a sua palavra em nossos corações. Pai Santo, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos atentar, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer nos transmitir esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, o autor aos Hebreus, ele faz agora um paralelo entre as figuras que foram apresentadas no Antigo Testamento com a nossa realidade hoje. Então, Cristo, ele veio para fazer uma nova aliança, ele substituiu a antiga, mas a antiga ela veio como figura para mostrar algo superior, algo mais celeste, mais especial. Então, o próprio autor ele vem falar acerca de que Cristo ele é superior ao sacerdote, superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior em tudo. Então é essa ênfase que o autor aos Hebreus vem assumindo aqui. Então o próprio Deus ele diz que não ensinará o seu irmão ao seu próximo, mas eu habitarei no meio dele e eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Ou seja, o relacionamento será direto. Não terá mais um mediador, não será necessário mais alguém que ensine o povo, que escute de Deus e transmita. Não terá mais um mediador. O mediador agora é quem? É o próprio Jesus Cristo, que está à destra de Deus, ele diz que está conosco. Tá? É a questão relacionada à posição onde Jesus Cristo ele tanto está no céu quanto está na terra. Certo? Ele vem e está conosco, trabalhando, nos motivando a estarmos caminhando em santidade. Ok? Então, essa é uma introdução que os Hebreus falam acerca das figuras. No versículo 5 em especial, ele vem chamar de sombra, né? Sombra das coisas celestes. Tá? Ele dá um exemplo direto de Moisés, que divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, disse: vez que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus já tinha instruído Moisés a estar fazendo todos os utensílios, todo o aspecto do tabernáculo, de forma que direcionasse o povo a olhar para Deus e ver naquelas coisas algo que remetesse a Deus. O tabernáculo não era Deus. Estamos falando aqui de um panteísmo, né? A palavra que eu queria falar para os irmãos é a imanência e a transcendência. Deus está aqui, imanente, conosco, e transcendente. Ele está nos céus também. Ele não deu corda, tá, ao homem e foi embora, ele sumiu. Ele está no céu e está aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século, e também não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Ele está conosco por meio do seu Santo Espírito, ele habita em nós. Então temos a imanência e a transcendência nas duas facetas, tanto atuando na esfera geográfica, como atuando em cada crente separadamente. Então esse tabernáculo que era móvel, né? Então diz lá que Deus habitou entre o povo, então ele tabernaculou. Agora ele veio na pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel. O que significa o Emanuel? Deus conosco. Então ele tabernaculou conosco novamente. Quando vem lá Apocalipse 21, diz que agora o Senhor habitará no meio do povo, ele será seu Deus, ele será o seu povo. O que acontece? Deus tabernaculou um povo. Na época, ele tabernaculou
como ali a figura do tabernáculo, das tendas. Depois ele tabernaculou na forma de Jesus Cristo. Hoje ele tabernaculou com a difícil essa palavra, né? Há um tabernáculo, vamos deixar lá no tabernáculo, na forma do Espírito Santo, e ele vai de novo, vai pegar de novo no futuro, né? Ele é um tabernáculo lá em Apocalipse, na pessoa do próprio Deus. Tabernacular, é difícil conjugar, né? Tabernáculo. Não quero arriscar errar a palavra. Mas enfim, como figura da igreja, pode passar, irmão. Romanos 15, verso 4, diz que, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Né? Menino, é interessante que, quando nós éramos pequenininhos, né? Tamanho da... Como é o nome, filha? Como? Sofia, né? É quase acertando porque a menina estava na frente, estava bem novinha, Sofia. Do tamanho de Sofia, mamãe, não sei se mamãe faz isso, mamãe pode estar já direcionando de forma mais correta. Mas na minha época, quando eu era do tamanho de Sofia, para resolver a questão, mamãe me dizia assim, ó, quando eu ia perguntar a mamãe alguma coisa, ela inventava uma história, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, evangelizando ela tem 78 anos, católica roxa. E aí ela disse assim, olha pastor, não quero conversa não. Eu só acredito no que o padre diz. E é mesmo, dona Maria? Ela é. Essa Bíblia aí, ele disse que está toda errada. Aí eu peguei. Pronto, dona Maria, resolveu o problema. A minha Bíblia, de fato, deve estar toda errada. Padre tem razão. Ok? O que é que está certo, dona Maria? É a Bíblia dele, não é? É. Pronto. Vamos prosear? Vamos. A gente conversou. Dona Maria, no próximo encontro, eu vou vir com a sua Bíblia, tá bom? Você vai conferir para ver se é a sua Bíblia. E aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? Aí na semana seguinte eu fui conversar com ela. Ele é a Bíblia católica. E dona Maria, a gente tem que aqui se essa Bíblia é a que a senhora é outra. Ela olhou, tinha lá a Santa Maria, todas as orações, né? Todas as crenças dela. Ela disse, de fato, essa aqui é a Bíblia católica. Pronto, essa aqui que eu vou usar a Bíblia. Então expus, de fato, o Evangelho a ela, mostrei, né, as questões, as rixas, né, maiores, as questões de Maria, o culto de Maria e tal, conversando. E aí, na terceira encontro, ela disse, eu não vou largar, não vou largar minha crença. Minha mãe ensinou assim, eu vou ser sempre assim. Eu ensino meus filhos, eu não sei porque alguns desviaram. Tá bom. Aí no terceiro encontro, ela olhou para a minha cara e disse assim, pastor, e agora? O que é que eu faço? E foi, dona Maria? O padre passou esse tempo todo mentindo para mim. Olha assim, ele queria dessa risada que eles não deram. Ele foi mesmo, dona Maria. Como foi que a senhora conseguiu chegar a esse entendimento? Olha para aí a Bíblia que está falando. Isso é verdade, né? Eu digo, e Maria também, pai? Como é que eu posso ficar idolatrando Maria? Agora, já foi mais fundo, né? Tá bom. E aí ela me perguntou, pastor, me diga sinceramente, o senhor disse aí que se eu aceitar Jesus e crer de todo o coração, eu sou salvo. Eu aceito Jesus, eu acredito que Ele salva. Amém, dona. E a senhora acredita mesmo que de fato eu vou para o inferno? Dona Maria, vamos de novo para a Bíblia? Eu comecei de novo. A questão culto, a ídolo lá e tudo mais. Cheguei em Apocalipse. Lembra que quando Filipe pegou o louco, ele começou a falar dos profetas até Jesus, né? Ele falou, quando foi aos gentios, ele falou todo o preceito de Deus, né? Tem que fazer a mesma coisa, né? Não é como assim, Jesus te ama, que a pessoa vai se converter tão fácil, não. O Espírito Santo até pode agir dessa forma, mas você tem que anunciar de fato todos os estatutos de Deus. Aí comecei de novo, aí ela olhou assim para mim, pastor,
Eu nunca mais vou naquela igreja católica. Nunca mais. Mas é necessário ter uma confessão. Eu não vou apertar a senhora não para insistir na senhora fazer uma decisão que a senhora ainda não tenha consciência. Mas vamos deixar para a semana seguinte. E aí a senhora faz a decisão mais convicta. Tá bom? Tá bom. Aí ela disse assim, e agora? Como é que eu faço? Lá onde eu moro, em Abadia, não tem essas igrejas que pregam a palavra. Lá o povo fica girando, rodando, caindo, sacolejando. Eu não acredito naquilo não. Ele vai me falar, mas você tem que começar a buscar, entender os preceitos da palavra. Então, irmão, aquela senhora, ela saiu, eu acredito que ela saiu dali já com uma conversão no coração. Nunca mais eu tive uma conversa com ela teve que voltar para a casa dela, mas eu fui informado que nunca mais ela foi para a igreja católica. Ela me perguntou, pastor, agora o que eu faço com aquelas imagens que eu tenho em casa? Aí eu disse, não posso dizer que ela guarda, também não posso dizer que ela queima, eu jogo fora. Sim, Dona Maria, o Espírito Santo de Deus vai lhe instruir no momento certo o que a senhora deve fazer com essas imagens. Mas a senhora já sabe o que deve fazer, sabe? Ela sabe, mas no momento certo ele vai lhe instruir. Não tive mais notícia, mas é necessário. Então acredito que no próximo passo ela estará muito mais preparada. Por quê? Por meio da consolação das Escrituras. Irmão, a gente tem que ter preparado para instruir, para consolar por meio das Escrituras. São pessoas, principalmente eles estavam parando já, né? Estavam tocando aí, não é jogando pedra neles que vocês vão ganhar. Não é xingando, não é mudando de um lado da rua para o outro que você vai conseguir ganhar ele, não. Eles estão vindo de um lado, você passa por outro, ignorando. Quando eles passam com o despacho, você diz assim, está repreendido, você não vai conseguir. Não adianta essas coisas. Só vai dificultar mais ainda o seu relacionamento com essa pessoa. Você quer atingir a pessoa no sentido de pregar a palavra. Então coloque isso no seu coração para que você, por meio da paciência, aí eu comecei a dizer assim, mas pastor, minha mãe, eu tenho 78 anos, ela me ensinou que é assim, a Maria tem que ser. Digo, Dona Maria, eu vou contar uma história assim, olha, a paciência estava indo lá, embora. Dona Maria, eu vou contar uma história para a senhora. Minha mãe, quando ela era pequenininha, uma certa vez eu perguntei a ela o seguinte, mamãe, como é que eu nasci? Não tem isso, né? Como foi que eu nasci, papai, né? Não sei se ele já perguntou já, né? Mas a maioria já perguntou, né? Criança é assim. Aí minha mãe virou para mim e disse assim, você nasceu da seguinte forma, um carrinho de papai entrou na garagem de mamãe e você nasceu. Olha para cá, Dona Maria, digo, Dona Maria, a senhora acha que eu tenho cara de carro, Dona Maria? Fica até uma cara de Kombi, assim, né? Toda inchada assim. Mas eu não tenho cara de carro, Dona Maria. Ela se culpou na risada, fazendo risada. Ele está vendo, mamãe não estava errada, Dona Maria. Ela estava, meu filho, estava errada. Mamãe estava errada. Mamãe não mentiu para mim, Dona Maria. Ela mentiu, Dona Maria. Pois é, ela me falou de forma figurada, não foi mais, Dona Maria. Ela disse, foi. Ela disse, a mamãe também já me ensinou isso. Que tinha aquele passarinho, né? Que vinha e carregava a gente, entregava nossos pais. Eu digo, é assim uma cegonha, né, Dona Maria? Ela disse, a senhora tem cara de passarinho quando andar na boca de passarinho, Dona Maria? Ela disse, não, está vendo que mamãe vem com as histórias meio atrapalhadas para a gente acreditar? Então a Bíblia, irmãos, ela usa do mesmo artifício, só que de uma forma real, para trazer a gente a ilustração, porque a gente ainda é menino, inexperiente, não consegue compreender as verdades de Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, deixei de lado. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que recebeu o ministério no capítulo 3. Isso, no capítulo 3, um ministério para ser dispenseiros, né? Capítulo 3, versículo, ministro, segundo a graça de Deus, para ser dispenseiro das promessas também do Senhor, dispenseiro do ministério, né, das insondáveis riquezas de Cristo, insondáveis.
E Cristo manifestou a ele o seu propósito, o seu desígnio, esse mistério que é a igreja, nesse tempo maduro, nessa que é chamado de plenoma, a plenitude dos tempos, tempo maduro, um tempo perfeito. Então, só em tempo determinado é necessário ter um tempo específico para cada um de vocês, para você entender, Paulo vem dizer mais à frente, qual é a largura, capítulo, versículo 18, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, alguns vão ser mais rápidos para ter o entendimento, porque a cabeça está um pouco mais amadurecida. Outro vai ser um pouco mais letárgico, porque está cauterizado por conta das fábulas, apesar de ter mais idade. Mas outro vai compreender rapidamente, porque absorve aquele conhecimento rápido, e seu coração está dilatado para compreender, porque ele tem paciência, ele foi consolado, ensinado mais rapidamente. Porque é importante você pegar uma criança e começar a dar uma instrução bíblica correta, que ele continua no caminho que ele deve andar. Lá na frente, não se desviará dele. Se você ficar ensinando historinha para seu filho, irmão, dificilmente você vai conseguir reaver ele ao caminho novamente. E sim que a Bíblia ensina. E não se desviará dele. Pode passar ela. Como é uma lição, então, olhe os objetivos da lição. Muito bem. É saber compreender as figuras utilizadas por Deus para ilustrar a sua igreja. O que é que você deve sentir? É sentir como é importante conhecer e aplicar os símbolos bíblicos da igreja à vida de cada um na comunidade. E agir, viver de maneira tal que corresponda às expectativas do Senhor quanto à sua igreja. Então, são esses os propósitos dessa lição, essa noite. Então, na Bíblia, há alguns fatos que são apresentados através de símbolos. Em vez de falar direta e claramente sobre determinado assunto, o Espírito Santo inspirou escritores para que se expressassem simbolicamente a este símbolo, chamando de figura, que é a igreja. A igreja é diversas vezes apresentada por meio de um símbolo, uma figura. Já procurou saber, então, o que Deus quer ensinar por meio de cada figura que ele usou? Já se fez essa pergunta, por que o Senhor usou várias vezes de tal palavra para ilustrar a sua igreja? Então ele quer trazer uma mensagem. Então, figuras que ele traz aqui, realmente um simbolismo do que ele quer para a igreja local. Temos como primeira figura aí o quê? Muito bem. Então a igreja, como família, devemos aumentar o nosso amor e a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, pois somos todos membros da mesma família de Deus. Devemos, portanto, tratar todos com carinho e respeito que merecem. Muitas vezes o seu filho erra. Você pega e dá um esculacho, um corretivo no seu filho, não é? Ele deixa de ser o seu filho? Não. Mas quando um irmão da igreja peca ou erra por você, muitas vezes você coloca ele de escanteio e o trata como não irmão. É verdade ou não é? É ou não é? É verdade. Mas como família deve ser assim, Paulo vai dizer que nós somos agora a família de Deus. No capítulo 2, ele diz: olha, frente tanto judeus quanto gentios, um só povo. Agora nós somos família de Deus. Então devemos aumentar esse amor. Agora, uma comunidade diversa, então isso é um mistério. Ó. Cada um veio de uma localidade diferente, de uma casa diferente, de criações diferentes, de pais diferentes, até de país diferente. E como é que Deus uniu esse povo? Então esse é o mistério. E agora o que ele quer falar desse povo? Que ele seja uma família. A família deve zelar um pelo outro, tratar com carinho e respeito. Eu posso brigar com você, mas eu tenho que respeitá-lo como ser humano. Você é uma pessoa que tem sentimento, tem pensamento próprio, não é? Eu não posso ultrapassar esses limites. Apesar de você ter errado, eu posso
de uma certa forma, corrigi-lo. Tem um certo limite até a correção. Você precisa chegar ao extremo, não é, da correção. Você tem que exortá-lo até que, pela paciência e a consolação da Escritura, tenhamos esperança. O resto Deus faz. Então, temos esse primeiro ponto, como família de Deus. Agora a igreja como a noiva de Cristo. Então, tal figura enfatiza as necessidades que temos de constantemente buscar a vida mais pura e santa, além de constante amor e submissão a Cristo. Imagine agora você vendo a figura de uma noiva entrando nesta igreja, o pastor Israel celebrando aquele casamento, e você saber que aquela noiva era uma prostituta. Vocês estariam contentes de estar neste ambiente? Vocês estariam contentes do pastor Israel estar celebrando este casamento? Vocês estariam contentes de que aquele noivo que estava ali esperando esta noiva estava convicto de que ela era uma mulher fiel, e vocês sabendo que ela era uma prostituta? Com certeza não. Mas o que é que o Senhor espera da sua igreja? A necessidade de constantemente buscar uma vida pura e santa. Prostituição não é apenas sexual. Você vê que Deus trata, simbolicamente, prostituição no Antigo Testamento como idolatria, por exemplo. Você pode idolatrar até de várias formas. Existem até outras figuras de idolatria, não é? Pode idolatrar até a sua própria mãe, o seu carro, a sua mulher, o seu esposo. Tá? Isso é um modelo de idolatria também. Então, isso é como Deus quer, traz uma figura da igreja, simbolizando aquilo que Deus quer para a sua igreja, como a noiva de Cristo, pura, sem mácula. Também a outra figura, estou adiantando aqui por causa do horário, eu não gosto de passar muito do horário, apesar de eu vou ter que ultrapassar um pouquinho. Mas a outra figura aqui é a igreja como ramos de uma videira. Cadê a irmã que trabalha com esse arranjo? Vou ter que arranjar um pouquinho o arranjo da irmã. Não sai não, né? Não sai não. A irmã daqui é esperta, de lá, ela volta aqui. Quando eu vou mexer, toda vez eu vou fazer uma ilustração, ela me pega, né? Então, imagine agora a igreja como um ramo de uma videira. Vou passar. Então, é a figura de Cristo como videira, e nós como ramos, mostra a necessidade da dependência exclusiva dele e da permanência nele, para que tenhamos vida frutífera em toda boa obra. Então imagine agora uma árvore que ela dá os seus frutos em determinadas galhas, por exemplo, uma mangueira. Então, se aquele fruto ele começar a abrir um broto de mangueira, né? Vocês que têm árvores em casa devem saber. A mangueira começa a florir, começa a dar um broto, né? Futuramente vai ser a manga. Então, quando esse broto começa a desenvolver, você diz assim: opa, esse ano eu vou me espaldar, né? Com a manga. E aí, de repente, você percebe que aquela galha ela tem um fungo e precisa cortar. Quando você corta, aquele broto cai. Aquele broto ele vai continuar sendo uma manga sadia? Com certeza não. Com certeza não. Porque é necessário que ele esteja na água, para ele dar continuidade ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, para ele amadurecer e virar uma fruta muito boa, saudável, apetitosa, né? Que venha lhe apetecer. E é isso que esse simbolismo traz, a necessidade da dependência exclusiva dele. Nós, como galhos, como ramos, na videira. Ele é a videira. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Se eu estiver em vós e vós estiver em mim, produzireis muito fruto. Por quê? Eu sei que tinha um coral aqui hoje. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 3, 4, 5. Não é isso? Então, essa é a ideia da videira. Então, a igreja ela tem que realmente estar unida a Cristo. Não adianta apenas ser um templo, tá? Um prédio que se reúne pessoas para estarem cantando e estarem lendo a Bíblia. Agora é diferente. Cantando e lendo a Bíblia. Não
onde a igreja de Cristo, cada um de vocês individualmente, se reúnem para louvar o Deus Santo e ouvir a palavra do Deus Santo, e assim produzir frutos que dignificam o Deus Santo. É muito diferente essa prática. Tal prática anterior é apenas inerte. Você recebe a bênção, mas não produz fruto nenhum. Você está ali apenas figurando com pessoas que não têm para onde ir, querem usar a roupa de domingo e vêm para essa comunidade para estarem aqui no clube social, para juntamente estarem cantando. Então, como figura de videira, como de igreja, temos aqui o ramo de uma videira. E a quarta figura é a igreja como